Agora vamos entrar aqui, enfim, enfim, eu tirei aqui muitas notas, até gostaria de fazer algumas perguntas, mas vou dar primeiro a palavra aos nossos participantes, que certamente já estão a preparar-se para o efeito. Eu, entretanto, enquanto não surgem as primeiras perguntas, gostaria de saudar a senhora professora Maria Raquel Rei, que nos vai ajudar neste debate, a quem eu muito agradeço. A senhora professora Maria Raquel Rei, também professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Portanto, muito obrigado pela ajuda e por estar aqui presente neste debate que vai seguir-se. Temos aqui, entretanto, uma questão posta por Cláudio Henrique, e que é a seguinte: prezado professor Pedro Fernandes Sanches, pergunta: a indeterminação no sistema do direito anglo-saxão possui maior legitimação pela eleição dos juízes? Obrigado. Esta é a questão do nosso participante, Cláudio Henrique. Professor Pedro Sanches, esta é uma questão também muito, muito interessante e que põe em confronto realmente dois modos de ver o mundo, não é? Do ponto de vista jurídico. Professor Fernando Sanches, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, agradeço a questão. Eu, se percebi bem, verdadeiramente há duas questões diferentes aqui, ou dois problemas diferentes. O primeiro é o facto de os sistemas de base anglo-saxónica, de facto, permitirem uma maior indeterminação, que obriga a uma maior margem de livre decisão, que resulta da maior porosidade das normas e, sobretudo, a maior omissão de direito escrito. Isso naturalmente obriga um esforço de todas as outras funções do direito, também a administrativa, mas incluindo a judicial, a ter uma maior margem de criatividade, porque é inevitável de outra forma. Ou seja, quando a lei simplesmente não resolve, porque não há direito escrito para o efeito, todas as outras funções do direito são chamadas a intervir. Ontem, numa intervenção interessantíssima do Sr. Professor Jorge Reis Novaes, ele abordava exatamente isto, quando falava a propósito do princípio da determinabilidade no Estado de Direito. Ele avisava que no nosso sistema, por exemplo, em matéria de direitos fundamentais, se a lei não tiver determinabilidade suficiente, ela vai começar a convocar para a resolução dos casos concretos as outras funções do Estado. O que, por exemplo, quando eu falava em matéria de direitos fundamentais, era perigoso, porque a certa altura nós estávamos a convocar a administração pública para conformar e até restringir direitos fundamentais, e isso naturalmente é perigosíssimo. A indeterminação leva a isso. Essa é uma característica própria dos sistemas de natureza anglo-saxónica. Por outro lado, quando existe um modelo que permite a eleição dos juízes, naturalmente que isso dá-lhe um estatuto próprio, uma força superior, para assumir uma certa responsabilidade na definição do direito, que não existe no modelo em que não haja eleição judicial. Agora, eu diria que mais do que a eleição pode ajudar, mas o perfil cultural, os traços genéticos de um ordenamento jurídico é que tem a principal responsabilidade pela força que damos aos juízes. O maior exemplo está à vista. A maior parte dos Estados-membros da União Europeia tem um direito nacional de base de direito escrito, civil law, e isso não impede de ter ficado consensualizado que o Tribunal de Justiça da União Europeia é um verdadeiro criador de direito. E aqui comporta-se praticamente como um juiz anglo-saxónico. Porquê? Faz parte da marca genética do ordenamento europeu. E não há aqui naturalmente o mesmo perfil da eleição, apesar de todos sabermos que até há um grande cuidado, um rigor na escolha dos juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas não há este perfil democrático, certamente. Mas isso não impede que eles assumam esta responsabilidade. Portanto, eu diria, compreendendo a questão, mas diria que faz mais parte do perfil genético do ordenamento jurídico do que propriamente a questão da eleição. Uhum. Muito bem, muito obrigado. Quem pôs o Cláudio Henrique está a agradecer a ambos. Muito obrigado. E vamos continuar. Quem mais deseja intervir?
O senhor doutor Artur Paulo Gabriel pediu a palavra. Muito bem, tem a palavra, Sr. Professor. Tem a palavra. Professor Pedro Sanches, não sei se... eu recordo que a boa administração está prevista na Constituição, está prevista no CPA, em vários preceitos, enfim, em vários diplomas legais, não é? Na lei de enquadramento orçamental, etc. Não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. A sua pergunta é de facto desafiante e é difícil, mas eu arriscaria a dizer que a boa administração, tal como a conhecemos, é duas coisas diferentes, mas nenhuma delas um conceito indeterminado, curiosamente. Na concepção que aqui apresentei, conceito indeterminado que não pode ser interpretado salvo nas fronteiras externas, porque no direito constitucional é esse o conceito que temos. Por isso, eu diria que é um conceito apenas aparentemente indeterminado. Vou explicar porquê. Em primeiro lugar, antes de ir a isso, a primeira das duas coisas que eu acho que ele é um princípio, seguramente. Ele é um princípio jurídico. Porquê? Simplesmente porque foi positivado por vários legisladores, aliás, como o Sr. Presidente muito bem disse. Portanto, é uma norma jurídica, é um comando, embora aqui para otimização, mas, portanto, ponderado com outros, mas é uma norma imperativa. E como todos sabemos, hoje é um lugar comum reconhecer que o princípio não é menos imperativo do que a regra, apenas se aplica de forma diferente porque tem um choque, a colisão com outros princípios. Mas, portanto, ele é uma norma jurídica imperativa que a administração pública tem de cumprir. Se não fosse antes, a partir do momento em que o legislador o positiva, ele é reconhecido como norma jurídica. Agora, além de norma, era o que eu dizia no início da minha intervenção, a própria norma jurídica, fosse ela princípio ou regra, podia apoiar-se num certo conceito que tem uma natureza mais vaga ou ambígua. E foi o que aconteceu aqui. A norma, as várias normas que consagram o princípio da boa administração, naturalmente que se apoiam num conceito que não é imediatamente apreensível, não é à primeira vista, eu não o apanho logo. Por isso é que digo que é aparentemente indeterminado. Mas na bipartição que referi há pouco, ele é predeterminado. E porquê que é predeterminado? Ele só não é predeterminado quando o legislador não tiver dado ao intérprete as ferramentas para definir o seu conteúdo, para predeterminá-lo, precisamente. Ora, neste caso, que eu tenha em vista, pode estar a escapar de algum sítio, algum ato em que isso não tenha acontecido, mas que eu tenha em vista, todas as normas jurídicas que nós conhecemos que consagraram esse princípio, deram ao juiz, ao tribunal, o poder para dizer o que era a boa administração, porque lá está. Para dar um exemplo, se eu for ao CPA, o CPA não diz apenas que há um princípio da boa administração, mas define o que é boa administração. Dir-se-á, por acaso define outra vez com outros conceitos, com alguma ambiguidade, não é? Como o senhor bem sabe, a eficiência económica, enfim. Mas isso é outra coisa. Agora, eu não posso dizer que ele é um conceito indeterminado no sentido que aqui apresentamos, um conceito que vai ser valorado porque o legislador não o definiu, quando ele de facto definiu. Disse o que era. E, aliás, além de referir que havia a questão da eficiência, da eficácia, apresentou outros subsídios também, quando referiu à desburocratização, à aproximação da administração pública das populações, ele disse que tudo isso era boa administração. Se, por outro lado, formos a uma outra norma de referência, que é da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em que a boa administração aparece curiosamente aí como direito fundamental, aí aparece como direito fundamental, mas a maior parte dos intérpretes reconhece que é direito fundamental consagrado numa norma princípio, porque não parece que possa ser uma norma regra, já que colide com outras. Mas aí a predeterminação levou a que o conceito tivesse um conteúdo muito diferente, porque, como se recordarão, a maior parte dos nossos ouvintes, a Carta apresentou aquele conceito sobretudo num sentido de celeridade, de prazo rápido na decisão. Também pode recolher os subsídios relativos à eficiência e economia, mas aqui tem muito que ver com celeridade. Portanto, eu tenho dois atos diferentes, que por coincidência usaram a mesma terminologia, o mesmo enunciado semântico, mas atribuíram-lhe conteúdos diferentes. E o juiz naturalmente vai aplicar. Agora, isto significa que isto suprime a discricionariedade administrativa?
Bom, suprime tanto como, por exemplo, eu dizer que o conceito de dignidade da pessoa humana na Constituição tem múltiplas concretizações, mas ele tem um conteúdo pré-definido, desde logo no fecho de direitos fundamentais, mas isso não elimina a autonomia legislativa para prosseguir os direitos fundamentais de certa forma e dar corpo à dignidade da pessoa humana. Recorde-se, por exemplo, o rendimento antigo mínimo garantido, depois rendimento social de inserção, só para dar exemplo. Portanto, é possível ter um conceito predeterminado e ainda assim reconhecer uma margem de livre decisão, seja ela legislativa ou administrativa. Permita-me só, Sr. Presidente, dizer também que no âmbito do direito constitucional há uma razão adicional para nós reconhecermos que quando um conceito for mesmo indeterminado, que não é o caso da boa administração, aí sim eu tenho a margem de livre decisão que não é para interpretar, exceto nas fronteiras, mas para preencher. No direito administrativo, como bem dizia a Sra. Professora Ana Paula Dourado, aquela divisão clássica entre dois tipos de conceitos foi-se esbatendo, desde logo porque as fronteiras da discricionariedade administrativa foram ficando mais rigorosas, mais restritas. Uns tribunais, como hoje o Tribunal de Contas, têm outros meios para o controle da discricionariedade administrativa. Pelo contrário, há muitos anos, já por exemplo o professor Gomes de Cantilho há muitos anos escrevia que nós nunca poderemos comparar a margem de livre decisão administrativa com a margem de livre decisão legislativa. Até dizia o professor Gomes de Cantilho, às vezes usa-se o conceito de discricionariedade legislativa só como expediente linguístico, mas chamar discricionariedade à margem de liberdade que o legislador tem não é correto. Por isso ele tem de ter outros meios decisórios e encontra esses conceitos que são verdadeiramente indeterminados, os quais não existem, não precisam de existir no direito administrativo. Mas muito obrigado pela sua questão, que é muito obrigado. certeira. Eu agradeço a ambos, enfim, aí realmente há uma indeterminação que depois é concretizada por indeterminações que podem levar até ao recurso a ciências, a outras ciências, como a economia, a gestão, etc. Não é? Muito bem, temos aqui um participante, o Dr. Humberto, deixe-me ver, não, Humberto. Exatamente, Humberto, exatamente. Diz assim, professor Pedro Sanches, consulta a opinião do senhor sobre o chamado neoconstitucionalismo, movimento popular no Brasil, que tem uma concepção de uma completude do direito e uma pretensão de regulamentar todos os aspectos da vida a partir da Constituição. Falta aos seus teóricos esse entendimento sobre os conceitos indeterminados? Pergunta o nosso participante, Humberto. Bom, muito obrigado. Humberto. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço também a pergunta deste participante. Bom, essa pergunta tem algumas dificuldades pelo fato, e penso que é perceptível de todos, que o conceito de neoconstitucionalismo é usado com vários significados e não há sequer acordo quanto ao que ele existe. Até me parece mais. Muitas vezes o conceito de neoconstitucionalismo é usado mais pelos seus críticos do que por aqueles que seriam os seus defensores. Normalmente, quando alguém quer denegrir uma certa concepção de direito constitucional, às vezes até usa esse conceito. Nem sempre são os seus partidários a usar, às vezes são os seus detratores. Em qualquer caso, se nós usamos o conceito de neoconstitucionalismo para reconhecer um fenómeno que hoje reconhecemos como a força irradiante da Constituição, não seria possível negar hoje a existência dessa força irradiante. Mas não há nenhum ramo do direito, tivemos aqui dois exemplos, porque tivemos o direito fiscal e temos tido, por exemplo, ontem quando falámos de vários aspectos do direito civil e voltaremos a falar, não é possível ignorar a aplicação da Constituição em qualquer litígio. Isso não é possível. Agora, há um problema nessa concepção, que aí é que ultrapassa o extremo, quando se considera que a Constituição vai predeterminar a decisão de todos os casos da vida. E há certas vertentes mais extremas do neoconstitucionalismo que chegam a esse ponto. Nesse momento, eu honestamente rejeito essa posição, porque ela é incompatível com a ideia de Constituição como ordem-quadro. Ou seja, não é possível ao juiz, sob pena de fazer mal a si próprio, há que dizê-lo, não é possível ao juiz tentar predeterminar o sentido de todos os casos da vida. E há que dizê-lo, até
com um olhar exterior como nós temos, parece-nos a nós que algumas correntes judiciais estão a pagar o preço por isso. Porque era o que eu dizia. Quando eu não consigo recorrer àquele método, como a senhora professora Ana Paula Dourado referia, quando eu não consigo recorrer a um método que de forma objetiva define o significado do conceito e eu tenho de assumir a responsabilidade por ele, o que é que vai acontecer? Eu tenho de pagar por isso. Porque posso enganar-me, muitas vezes engano. E depois sou chamado à razão. Mas o problema é que eu sou juiz e não posso fazer. Portanto, esta vertente da Constituição como a resposta predefinidora de todos os litígios da vida, aí é que é para ir longe demais. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos, aliás, já chegamos um pouco, já chegamos ao final do nosso tempo, mas não sei se mais algum dos senhores participantes deseja intervir, mas eu ainda gostava de fazer uma pergunta ao professor Fernando Sanches, Pedro Fernandes Sanches, que é a seguinte: o professor Pedro Sanches concorda com a professora Ana Paula Dourado, como administrativista que é também, de que a discricionariedade técnica não tem sentido? Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo inteiramente essa afirmação e há muito tempo que eu defendo. Subscrevo inteiramente. Ou seja, e vou usar a expressão da Sra. Professora, é uma contradição nos seus próprios termos. Se eu posso recorrer a um conceito que não tem origem jurídica, mas eu tenho um percurso lógico para definir o seu sentido objetivo, então não tenho discricionariedade. Porque a discricionariedade significa que eu tenho o poder de definir os efeitos de direito aplicáveis a um caso da vida. E se eu tecnicamente não tenho, porque já tenho uma pré-definição objetiva, então é porque não há discricionariedade. Subscrevo inteiramente. Muito bem. Muito obrigado. Então chegamos ao final da nossa sessão. Resta-me agradecer mais uma vez ao Centro de Investigação de Direito Privado, ao Sr. Professor António Menezes Cordeiro, ao Professor João Pedro Marchante, à Sra. Professora Maria Raquel Rei, o convite para estar aqui, e agradecer aos nossos oradores, a professora Ana Paula Dourado e Pedro Fernandes Sanches, pelas apresentações que nos fizeram, pelas respostas às questões que foram suscitadas. É um tema que não tem fim, não é? Como acabámos de ver, e resta-me agradecer, desejar boa saúde a todos e até breve, talvez numa próxima conferência. Um abraço para todos e um bom fim de tarde. Obrigada. E a Raquel Rei ainda deseja intervir. Senhora professora. Então, senhor conselheiro, só para agradecer, em nome do senhor professor Menezes Cordeiro, agradecer a presença do senhor conselheiro aqui e cumprimentar o Tribunal de Contas e, mais uma vez, como foi dito pelo Dr. João Pedro Marchante, a Faculdade preza muito a relação com os tribunais e, portanto, gostamos muito de ter o senhor conselheiro aqui nesta mesa. Obrigada. Então aproveito para fazer um convite a todos os participantes, quando, enfim, as condições sanitárias o permitirem, para não se esquecerem de visitar o nosso arquivo histórico, porque o Tribunal de Contas é uma instituição que foi criada em 1389, que se relaciona com 6.500 entidades públicas e que, portanto, temos aqui um acervo histórico muitíssimo importante à disposição de todos, para além da nossa biblioteca. Então, e com este convite, desejo um bom fim de tarde e muito obrigado.